Você sabia que a baixa autoestima se forma numa comparação incansável, constante com a vida de outras pessoas? Se não, fica nesse vídeo comigo, porque eu vou te mostrar os 5 pontos que mais se destacam na construção de uma baixa autoestima e como se livrar de cada uma delas. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental e psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A comparação social é um fenômeno completamente e profundamente humano. Desde o início da nossa vida, dos anos de nossa vida, aprendemos a observar os outros para entender o nosso lugar no mundo. E isso é importante porque comparamos nossa aparência, nossas conquistas, aprendemos a observar os outros, a entender o meio em que nós estamos vivendo. Nós comparamos também nossa capacidade e até nossos relacionamentos. Nós comparamos. Em certo nível, esse processo é normal, esse processo pode ser até natural e até útil para o seu desenvolvimento psicológico ou para o desenvolvimento da aprendizagem, ou na construção de referências, como muitas vezes nós costumamos falar. Mas quando a comparação ela se torna constante, ela se torna automática e carregada de julgamentos, então ela passa a desenvolver no indivíduo, transformando em um poderoso fator decisivo da erosão do pensamento, da autoestima, daquilo que você vê sobre você, do que você fala sobre você. A baixa autoestima frequentemente se alimenta de uma comparação social. Isso aí já é claro e evidente nesse caso. Pessoas que se veem constantemente em desvantagem em relação ao aprendizado, à aparência, elas passam a construir uma narrativa em que ela se coloca numa inadequação, ou seja, aos poucos a identidade dessa pessoa passa a ser definida não por quem ela mesma é, ou por quem a pessoa realmente é, mas por aquilo que ela acredita ser. E é aí onde mora o perigo, e é por isso que o nosso canal existe para ajudar essas pessoas. E aproveitando, se você está gostando do assunto até aqui, se acha interessante, dê um clique, dê o seu like, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Então, continuando. Nesse vídeo que eu quero salientar aqui é que vamos mostrar como a baixa autoestima e a comparação social, elas podem ser exploradas de uma forma em que os seus efeitos emocionais e cognitivos e os caminhos possíveis para desenvolver uma autoestima saudável podem ser construídos. Então, dentro desse sentido, nós vamos convidar você a seguir conosco. Então, não passe o vídeo, continue conosco, porque temos assuntos maravilhosos para tratarmos aqui no vídeo de hoje. Começando por uma explicação básica. O que é autoestima? Autoestima, ela pode ser definida como a avaliação que uma pessoa faz de si mesma. Ela envolve sentimentos, valor pessoal, competência, dignidade. Não se trata apenas de se sentir bem, não se trata apenas de se sentir bem ocasionalmente, não se trata apenas de possuir uma percepção relativamente estável do que seja digno, mas
tem a ver com essa percepção de forma positiva, em que você realmente se avalia de uma forma positiva diante do mundo que lhe cerca. Então, essa percepção relativamente estável, ela é digna de respeito, digna de capaz de aprender, capaz de desenvolver seus potenciais, ser merecedor do amor e da aceitação. Então, essa é a característica principal da autoestima. Uma autoestima saudável, ela não significa ser arrogante, ser superior, ser supervalorizado, não. Uma autoestima saudável, ela faz com que a pessoa ela se sinta valorizada, que a sua autopercepção reconheça suas limitações, mas que elas não transformam essas limitações em condenação pessoal. Muito pelo contrário, elas encorajam para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Elas conseguem separar erros da identidade. Uma coisa é você errar, outra coisa é você ser errado. Então, a autoestima ela tem muito a ver com esse pensamento. Uma coisa também que precisamos notar é que a baixa autoestima ela é marcada por uma percepção persistente de insuficiência. O que quer dizer isso? Quando a pessoa tende a acreditar que não é boa o suficiente, que não é uma pessoa inteligente o suficiente, que não é digna de estar naquele grupo, que ela não se sente bonita o suficiente, ou que ela não se sente capaz o suficiente para estar ali naquele meio. Nesse estado psicológico, qualquer comparação tende a forçar a pessoa a essa narrativa interna negativa. E é por isso que nós sempre batemos na mesma tecla: se valorize. Olhe para você de forma saudável. Agora, a comparação social, precisamos também entender isso. Porque a comparação social é um conceito que já vem sendo estudado extensivamente dentro da psicologia. Trata-se do processo pelo qual as pessoas avaliam a si mesmas, comparando-se com outras pessoas, com outros meios. E existem dois tipos principais de comparação. A comparação ascendente, que ocorre quando a pessoa se compara com alguém que ela percebe ser superior em algum aspecto. Por exemplo, alguém pode comparar sua carreira com a de uma pessoa que também está naquela carreira, mas ela é muito bem sucedida. Essa comparação ela é saudável. Em alguns casos, pode gerar até uma inspiração para que a pessoa lute para chegar naquele patamar. Porém, quando a autoestima ela é frágil, a comparação ascendente frequentemente gera sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de frustração, e essa comparação, aí sim, ela passa a ser nociva. O outro tipo de comparação é a comparação descendente. Veja, nós temos a ascendente e a descendente. Essa descendente ocorre quando a pessoa se compara com alguém que percebe como inferior em alguns aspectos, e esse tipo de comparação pode gerar alívio momentâneo, porque você vai se sentir melhor do que aquela outra pessoa, mas raramente produz crescimento emocional verdadeiro, porque você se sente tão bem naquele estágio que não tem mais preocupação de crescer, de desenvolver, visto que você já está no topo da sua lista. Pessoas com baixa autoestima, elas costumam ficar presas, principalmente na comparação ascendente, observando apenas aquelas que parecem mais bem-sucedidas,
mais felizes, mais admiradas, e aí ela se coloca num estado de menosprezo, de incapacidade. Eu jamais serei daquele jeito, porque eu não sou capaz de chegar a isso. Olha, qualquer pessoa é capaz de chegar em qualquer lugar que queira, desde que lute por isso, se esforce por isso, deixe a procrastinação e lute para conseguir, tá certo? Então, a comparação social, principalmente na era digital, é muito comum nos nossos dias. Nunca na história da humanidade nós tivemos acesso tão facilmente à tecnologia, a outros cantos do mundo, não é? As redes sociais, elas criaram uma vitrine permanente onde o indivíduo, eles exibem suas conquistas, suas viagens, seus bens, seus relacionamentos, seus momentos felizes. O problema é que essas imagens, muitas vezes, apresentam apenas fragmentos idealizados da realidade. E poucas pessoas mostram suas falhas. Poucas pessoas têm a coragem de admitir os seus sofrimentos, as suas angústias. Então, o problema é que essas imagens, quando alguém com baixa autoestima observa essas imagens, ocorre um fenômeno psicológico importante, que a pessoa compara a sua realidade completa com a versão editada da vida de alguém. Isso cria uma distorção cognitiva profunda. A mente começa a interpretar que todos são felizes, só não ela. Mais realizadas, são mais bem-sucedidas. E com o tempo, esse pensamento destrutivo reforça a sensação de inadequação daquele indivíduo de baixa autoestima. Como a comparação constante afeta a autoestima? Olha, a comparação social, como nós já falamos, ela é saudável. Mas quando ela é repetitiva e produz efeitos psicológicos negativos, então ela se torna prejudicial. E quais são esses sintomas que nós detectamos nesse período? É a sensação permanente de inadequação. A pessoa passa a acreditar que está sempre atrás dos outros, que nunca está no lugar adequado, que nunca está no local que merecia. Independentemente das suas conquistas, sempre existe alguém aparentemente melhor do que ela. Mas é claro que existe, você tem que ter consciência disso. O problema é que quando você se foca no seu problema, aí você não vê as possibilidades outras que estão ao seu redor. Esse padrão gera uma sensação de que nunca você vai ser suficiente para conseguir aquilo que você deseja. Uma outra condição é a desvalorização das próprias conquistas. Quando alguém vive comparando sua trajetória com a dos outros, ela perde a capacidade de reconhecer seus próprios sucessos. Uma pessoa pode ter alcançado um objetivo importante na sua vida, mas ao observar alguém que alcançou mais rapidamente do que ela, ou uma escala maior do que ela conseguiu, então essa pessoa passa a considerar seus esforços irrelevantes. Eu só fiz isso. E quando alguém vem elogiar, eu não mereço. Olha, preste bem atenção. Cada conquista na sua vida é importante. Você é importante para a sua realidade. Então deixe de olhar os outros e olhe para as suas conquistas. Um outro problema muito sério é o que acontece é quando a ansiedade e a pressão interna faz com que essa comparação crie um estado de competição invisível,
Ou seja, a pessoa sente que precisa provar algo a alguém o tempo todo. Você não precisa provar nada a ninguém, você precisa ser você. Você precisa buscar aquilo que lhe satisfaz dentro daquilo que é correto, ou que a sociedade em que você vive considera correto, certo? Então, essa pressão interna, ela só gera ansiedade. E a ansiedade, ela vai gerar uma exaustão emocional que vai trazer uma sensação de fracasso para a tua vida. Um outro quarto ponto que eu quero salientar aqui é que a comparação social muitas vezes provoca uma certa inveja e ressentimento. Por exemplo, quando a inveja surge, quando é que ela surge? Ela surge quando alguém percebe que outra pessoa possui algo que ela deseja profundamente, mas ela não tem a capacidade, ou então não atingiu ainda o nível necessário para conseguir aquele bem, aquela coisa que desejável. Então, ela passa a ter ressentimentos. E quando essa comparação se torna habitual, o sucesso alheio deixa de inspirar para que você cresça e passa a provocar ressentimentos. Veja, o invejoso, ele não é aquele que não tem inveja do que você tem. Ele tem o cuidado para que você não consiga aquilo que você deseja antes dele. Esse tipo de sentimento é muito prejudicial a ter uma vida de autoestima baixa. A criação de uma identidade baseada na deficiência é outra causa muito comum nessa área. A consequência mais profunda da comparação constante entre os indivíduos é a formação de uma identidade negativa. A pessoa deixa de pensar, eu sou uma pessoa capaz e eu estou aprendendo. Então, ela passa a pensar, eu sou incapaz, eu não vou aprender nunca, eu nunca vou chegar a conhecer esse tipo de conhecimento. Essa mudança de linguagem interna tem efeito poderoso na forma como você passa a perceber a si mesma. Então você deve ter cuidado com essa área. Algumas raízes de comparação destrutiva. Principalmente, a gente começa a identificar isso logo na infância. Na infância, quando ela é marcada por muitas críticas, a criança cresce ouvindo comparações constantes. Veja como você não é como seu irmão ou como a sua irmã, que é esforçado, porque você não é como fulano. Esse tipo de proposta, muitas vezes de palavras, podem internalizar a ideia de que o seu valor depende do seu desempenho. Quando, na realidade, você chegar na vida adulta, esses mesmos sentimentos continuam comparando automaticamente tudo que você convive. No âmbito em que você convive, isso torna a sua vida um verdadeiro suplício. Falta de validade emocional, quando os sentimentos de conquista não são reconhecidos. Quando na infância você tira uma nota boa e ninguém reconhece, já ouviu pessoas dizerem assim, quando a criança mostra a sua nota e a mãe ou o pai ou alguém responsável diz, você não fez mais do que sua obrigação. Essas palavras, sabe o que é que gera? Gera um sentimento emocional que ela aprende que ela precisa ter sempre uma validação externa maior do que aquela que ela consegue obter. E assim ela passa a medir o seu valor comparando com os outros. Olha, toda conquista é importante, por menor que seja. Nós temos que reconhecer isso. Então mande para alguém esse vídeo com essas palavras para alguém que precisa ouvir. Agora vamos para os aspectos do impacto emocional da baixa autoestima. Essa é a parte que eu
quero que você preste bem atenção, porque é muito importante. A baixa autoestima, associada à comparação constante, ela pode gerar diversos problemas emocionais. E eu vou listar aqui para você ficar sabendo e identificar quando estiver diante de um caso desse. Por exemplo, vai gerar uma ansiedade crônica, uma insegurança social, uma dificuldade de tomar decisões. Uma pessoa com baixa estima, com a baixa autoestima, ela cria uma dependência de aprovação externa, ela cria o medo de exposição ao fracasso, ela prefere não fazer do que tentar e fracassar. Ela tem também uma dificuldade de estabelecer limites, então qualquer pessoa abusa dela, consciente ou inconscientemente, por causa da sua fragilidade emocional. Muitas pessoas deixam de tentar novas oportunidades porque acreditam antecipadamente que não serão capazes de realizar aquele ato. Assim, a comparação não apenas gera sofrimento emocional, como também ela limita o potencial de desenvolvimento pessoal que você poderia ter. Então, o caminho para superar essa comparação destrutiva, ela gera alguns pontos que precisamos entender. Por exemplo, embora a comparação social seja natural, é possível desenvolver uma relação mais saudável com ela. Então, reconhecer o padrão. Primeiro ponto. O primeiro passo é perceber quando a mente entra no ciclo de comparação. Perguntas úteis incluem essas perguntas. Preste atenção. Estou comparando minha jornada com a de outras pessoas? Estou ignorando meu próprio progresso? Estou assumindo que a vida do outro é perfeita? Se você responder positivamente, então você está no caminho para criar uma baixa autoestima. Mas se você disser não, ou estou, mas não quero, então você vai fazer com que essa consciência interrompa o processo automático de baixa autoestima. Então você passa a começar a fazer o quê? A desenvolver uma autocompaixão. O que é autocompaixão? Significa tratar a si mesmo com a mesma compreensão que você ofereceria a um amigo. Outro ponto importante: redefinir critérios de sucesso. Muitas comparações surgem porque a pessoa mede o valor com base nos padrões externos. Desenvolver critérios internos é importante para o seu sucesso. Então veja, a sua realidade não é a realidade da outra pessoa. Então você tem que focar na sua realidade. Então deixe de se preocupar excessivamente em se comparar com os outros e passe a valorizar as pequenas vitórias que você alcança no dia a dia. Foque no seu próprio progresso. Veja o que você tem construído até aqui. Você já construiu família, você já construiu uma casa, os bens, você já construiu uma educação, você já construiu tanta coisa, então valorize essas coisas. E se você não conseguiu ainda, é o momento de você pensar: eu vou projetar a minha estrutura de crescimento. E começa paulatinamente alcançando vitória, passo a passo. E é assim que acontece. Quem você era há 5 anos? Você não pode ser a mesma pessoa de 5 anos atrás. Você aprendeu algo novo. Você aprendeu algo em áreas novas. Por exemplo, você está ouvindo aqui, você já aprendeu coisas novas nesse vídeo. Você não é mais como antes. Você já é uma nova pessoa. Você já pode dar um passo adiante.
reconstruindo a sua autoestima. Reconheça suas qualidades, aceite as suas imperfeições, celebre pequenas conquistas que você fez. Então, cultive relacionamentos saudáveis com apoio emocional e procure um profissional. Se você acha que não é capaz de vencer isso sozinho, procure um profissional. O psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista estão aí para nos servir. Certo? Nós estamos aqui para ajudá-lo a caminhar dentro de um critério saudável e que você tenha uma vida verdadeiramente vitoriosa. Olha, a comparação social, ela faz parte da natureza humana. Mas quando se torna constante, carregada de julgamento, ela pode se transformar em um poderoso agente de erosão das emoções. Pessoas que convivem ou vivem comparando suas vidas com a de outras pessoas acabam desenvolvendo uma percepção distorcida de si mesmo. E não é isso que nós queremos para você. E não é isso que você quer para você. Então, cada pessoa possui um ritmo, uma história, um conjunto único de experiências. Quando a comparação deixa de ser o centro da avaliação pessoal, então surge espaço para algo muito mais saudável. O desenvolvimento de uma identidade baseada em crescimento, em aprendizado, em autenticidade, é isso que você procura, é isso que você vai achar. Ande pelos caminhos certos, ouça as pessoas certas, procure vivenciar aquilo que há de melhor para que você possa ter uma visão geral do seu eu necessário para o seu desenvolvimento psicológico. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo para mais alguém e nós estaremos aqui falando de outros assuntos referentes a esse assunto de autoestima. Te espero no nosso próximo vídeo.